Muito bem, pessoal, estamos muito próximos do horário para início do nosso webinar com a Kimatic, Tapmatic e a Starret, falando sobre soluções em processo de corte. Nós já vamos dar início aqui à introdução, praticamente começando dentro do horário. Nós sabemos que o evento ao vivo tem uma demora de 1 minuto, então, enquanto estamos iniciando, quando vocês estiverem nos escutando, já estaremos dentro do horário. Então, novamente, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Meu nome é Bruno Lima, seria o host de vocês hoje nesse treinamento imperdível, com a união de duas grandes marcas, a Kimatic, Tapmatic e a Starret, para apresentar esse belíssimo tema técnico para vocês. Então, aproveitem bastante e só vamos passar alguns recados primeiro aqui sobre a plataforma. Vocês devem visualizar, seja no celular ou no seu desktop, um balãozinho de mensagem com um ponto de interrogação. Então, fiquem à vontade para enviar dúvidas, seu boa tarde, interagir com a gente, deixar suas sugestões. Tudo é muito bem-vindo nessa interação para agregar valor nesse treinamento. Então, passando aqui para a primeira tela, vamos falar um pouco sobre o conteúdo e a apresentação. Nós teremos uma duração de aproximadamente 45 minutos de conteúdo técnico feito para vocês. E além desses 45 minutos, temos mais 15 minutos para perguntas e respostas. Então, novamente, fiquem à vontade para mandar essas perguntas via chat. E além disso, foi impressionante, nós recebemos inúmeras perguntas junto à inscrição e tentaremos responder aqui a todas essas perguntas dentro do horário programado. E não se preocupem, caso a gente passe um pouco ali do horário e não consiga atender todas essas perguntas, a gente também vai mandar todas essas perguntas respondidas para vocês, cada um dos inscritos, ok? Sobre a programação, falaremos então sobre os processos de serramento, sobre os tipos de máquinas, características das lâminas e dentições, e vamos entender um pouco também sobre os fluidos de corte e as suas funções e benefícios nesse processo bem específico. Falaremos sobre o critério de escolha e aplicação do fluido e também sobre as ferramentas para aplicação e manutenção desses fluidos. E para que tudo isso seja possível, já estão conosco aqui ao vivo Renato Campos, promoção e assistência técnica da Starret, e Alexandre Baroni, consultor técnico da Kimatic, Tapmatic. Agora é uma boa hora para a gente dar um alô, fazer um teste de microfone aí. Baroni, Renato, por gentileza, deixa aí seu boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Starret. Obrigado pela presença de todos aí. Excelente, Baroni. Obrigado. Renato, por gentileza. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Baroni. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Excelente. Então, microfones testados, podemos seguir. Então, por gentileza, gente, na verdade, já começo pedindo primeiramente para que Baroni se apresente rapidamente, fale um pouco sobre Kimatic e Tapmatic, e depois passamos definitivamente a palavra para o Renato se apresentar a Starret e dar início ao conteúdo. Então, vamos lá, Baroni, por gentileza. Bom, mais uma vez, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado pela parceria Starret. Eu sou o Alexandre Baroni, o consultor técnico da Tapmatic há 17 anos, atuo na região de Grande Campinas e parte do interior, desenvolvendo trabalhos técnicos de desenvolvimento de produtos, aplicações e suporte à nossa rede de distribuidores. Bom, a Kimatic Tapmatic, ela completa este ano 40 anos de existência. Ela é associada à Tapmatic americana e à Tapmatic suíça, mas é uma empresa nacional e independente. Somos líderes no mercado de fluidos de corte e com bastante soluções para todos os segmentos industriais, para manutenção e produção. Nós ficamos situados em Barueri, com uma estrutura moderna, laboratórios com altos desenvolvimentos, soluções sempre que possíveis da forma ecológica, certificações, Anvisa, ISO 9000,
E nós trabalhamos com um corpo técnico para desenvolvimento de produtos distribuídos aí pelos grandes centros pelo Brasil e uma rede de distribuição de mais de 1.300 pontos ao longo do território aí, ok? Perfeito, Baroni. Obrigado, Renato. Agora deixo a palavra contigo aí, vou passando os slides aqui em paralelo. Obrigado, Bruno. Boa tarde, pessoal, novamente. Eu sou o Renato, técnico da promoção e assistência técnica Starret. Eu atuo na região de São Paulo e Rio de Janeiro. A Starret é uma das maiores fabricantes de serra, ferramentas e instrumentos de medição do mundo. Ela foi fundada em 1880, com a sua primeira fábrica nos Estados Unidos. Hoje, a Starret conta com 9 fábricas, 6 fábricas nos Estados Unidos, uma fábrica na Escócia, uma fábrica na China, uma em Itu, aqui no Brasil. A empresa produz mais de 5.000 produtos, tais como lâminas e máquinas de serra de fita para corte de metais, para corte de madeira, para corte de alimentos, ferramentas de precisão e os instrumentos de medição. Então vamos falar um pouquinho aí sobre as soluções em serras e fluidos no processo de corte. Dentro do processo de corte, a nossa linha de máquinas, ela possui diferentes conceitos e sistemas de refrigeração. Vou começar pela linha de máquinas de bancada. Ela realiza cortes a seco, ideal para robistas, adeptos do faça você mesmo, profissionais de manutenção, ferramentaria e serralheria. Geralmente, a máquina de bancada ela é uma substituição de uma policorte, onde, devido ao barulho que a policorte proporciona e a fuligem do disco, né, e do material, então, numa máquina mais já silenciosa e também não tem resíduo pelo ar, ele simplesmente faz a remoção do material, formando o cavaco e não gera um odor para as pessoas. Nessa máquina, ela também realiza corte em ângulo até 45 graus, que nós chamamos de meia esquadria. Bruno. Olá, Renato. Já transferi o slide para você? Vai dar um pequeno delay, mas fica tranquilo. Tá bom. Beleza. Obrigado. A linha de máquinas gravitacional e manual ela é ideal para profissionais ou empresas que desejam um equipamento mais versátil. Ela já tem altura ergonômica e também proporciona cortes em ângulos de 0 até 60 graus. Então, você pode fazer o ajuste dos 45 graus do corte meia esquadria. E esse tipo de equipamento, ele possui um sistema de refrigeração via recirculação, que o Baroni vai contar mais detalhes um pouquinho à frente. A nossa linha de máquinas verticais, ela realiza os cortes a seco, porém, permite a instalação e utilização de sistema de refrigeração por névoa, que é o MQL. O Baroni também vai entrar em maiores detalhes um pouquinho à frente. A máquina própria, né, para ferramenteiros e oficinas de manutenção. Então, ideal para corte de materiais nas mais diferentes formas e dimensões. E o legal dessa máquina é que ela também tem a inclinação da mesa. Então, além de você posicionar a peça em ângulo na superfície da mesa, você também consegue fazer a inclinação da mesa até 45 graus. A nossa linha de máquinas semiautomática, que o Bruno vai colocar daqui a pouquinho, ela é desenvolvida para corte de materiais estruturais e maciços. Ela é indicada para corte de diversas dimensões e também, em função da sua capacidade de corte, que são capacidades maiores, ela possui um ponto extra de refrigeração. Então, sempre que for seções superiores a 300 milímetros, sempre vai ter um ponto adicional de refrigeração. E essas máquinas, elas permitem grande capacidade de produção. Então, ela vai funcionar de uma forma através de ações hidráulicas de subida e descida do arco, de abertura e fechamento da morsa,
então não tem mais intervenção humana para manusear o equipamento. O próprio sistema hidráulico vai fazer esses movimentos. E um diferencial que a nossa máquina tem na linha 4200 são os cortes tanto positivo quanto negativo. É um diferencial no mercado. Enquanto algumas máquinas você precisa mover o material em ângulo, a nossa linha de máquina semiautomática você consegue mover tanto por o ângulo positivo, até 60 graus, e ângulo negativo. A nossa linha de máquinas automática, ela é desenvolvida para corte em alta produtividade e cortes em feixe. Ela também permite a utilização de lâminas bimetálicas e lâminas de metal duro. Nós vamos falar um pouquinho à frente. Nesse tipo de equipamento, você consegue fazer a programação, né, de corte. Perdão, Bruno. Você consegue fazer a programação de corte, falando, vai ter receitas, né, onde você fala os comprimentos que você quer cortar, quantas peças você precisa, e você starta a máquina e ela faz todos os cortes conforme a sua programação. Então, ela é uma máquina totalmente automática. E antes da gente falar dos modelos de lâmina, vamos falar um pouquinho sobre dentição. A dentição, ela deve ser escolhida em função do tamanho do corte do material. Então, para materiais normais ou os normalizados, requerem, em média, de 6 a 12 dentes na seção do corte. Nós temos um catálogo de lâminas de serra de fita, e na página 12, depois o Bruno vai disponibilizar também um material de apoio, e o catálogo vai estar incluso nele. Então, lá no catálogo, vocês vão ter uma tabela similar ao que vocês estão vendo aí, e vai ter as colunas de seção a ser cortada e dentição ideal. Então, para uso, vocês vão verificar qual é a dentição qual o tamanho do material que vocês possuem ou que necessitam cortar, e vai verificar qual é a dentição mais recomendada, tá? O uso de dentes grandes para corte de materiais pequenos, ele causa o encavalamento do dente e pode ocasionar a quebra prematura. E os dentes muito pequenos, numa seção muito grande, ele pode causar o retardamento do corte, porque o dente ele é muito pequenininho, ele tem uma garganta muito pequena e ele tem uma incapacidade de armazenar todo o material que vai ser removido. O Bruno vai passar mais um slide. E aí vocês vão poder notar a diferença entre os dentes destacados, né? Que vocês vão ver que tem um dente grande e um dente pequeno. Então, a diferença, né? Esse espaçamento, nós chamamos de garganta, que é onde o material vai ser removido e armazenado dentro dele, tá? Então, para cada seção de material, você necessita de um tamanho de dente, para que você consiga ter uma penetração e uma remoção de todo o material sem causar esse encavalamento, desvio de corte ou quebra prematura de dente. Então, a escolha do dente é extremamente importante. Bom, agora sim, vamos falar de lâmina. Então, nós vamos falar de lâminas adequadas e as suas respectivas aplicações. Para corte de materiais, a lâmina Intense Pro é uma lâmina destinada para corte de materiais sólidos, redondo, quadrado, retangular, hexagonal e suas diversas ligas, aço carbono, aço inoxidável, ferro fundido, bronze, cobre e alumínio. Então é uma lâmina destinada para diversas ligas e diversos formatos de material, no caso dos materiais sólidos. O dente, a ponta do dente é em aço rápido M42, então é um dente resistente a esses materiais que vão ser cortados. Já a lâmina Versatix é uma lâmina desenvolvida para corte de tubos e perfis. Ela é utilizada principalmente na indústria de fabricação de estruturas metálicas. Ela realiza corte também de diversas ligas, né, seja tubo de aço carbono, aço inoxidável, de alumínio, ferro fundido. Então, a sua geometria proporciona o corte dos tubos e perfis. Vocês notaram que todos os vídeos, esse vídeo anterior, eles possuem todos os cortes a refrigeração em abundância e de forma contínua. Então, todos os cortes estão sendo refrigerados, faz com que a lâmina tenha o seu melhor desempenho. Nós falamos no começo das máquinas, né?
das máquinas de bancada, a linha manual gravitacional e a linha de máquinas verticais. Então, e as suas respectivas lâminas. Então, a lâmina Universe, ela é utilizada nas máquinas de bancada, máquina portátil, e em função da sua pequena espessura, proporciona cortes mais rápidos. Então, essa lâmina, junto com a máquina, ela é ideal para serralheria, para construção civil e os robistas. Já a lâmina Intense é uma lâmina desenvolvida para cortes de diversos formatos de materiais. Enquanto a Intense Pro é muito boa para cortar material sólido e a Versatix é muito boa para cortar tubo e perfil, a lâmina Intense ela é desenvolvida para corte de todas as ligas. Então, um departamento de manutenção ou de usinagem, que aparece qualquer tipo de material, qualquer formato de material, você não precisa ficar trocando uma lâmina destinada àquela aplicação. E com a lâmina Intense, você consegue cortar ambos, obviamente com o tamanho do dente correto, mas com o mesmo modelo você consegue cortar todos esses formatos. E por fim, a lâmina Intense Pro Die, que é utilizada nas máquinas verticais. É ideal para corte em contorno e também, né, o uso em ferramentaria, em manutenção e pequenas usinagens. Já a linha de metal duro, ela é desenvolvida para corte de materiais de maior dureza, que as lâminas bimetálicas não conseguem cortar. A linha de Vans, ela é desenvolvida para cortes rápidos, de maior produtividade e maior desempenho. Ela é ideal para corte de aços de construção mecânica, aço ferramenta, aço inoxidável, inconel, titânio, que é duro pra caramba, é resistente pra caramba. Também tem na linha de Vans lâminas para corte de não ferrosos, lâminas para corte de temperados, cementados, com dureza até 60 ROC. Então, lâmina para alto desempenho, onde as lâminas bimetálicas não conseguem cortar. E antes da gente falar dos parâmetros de corte, né, como velocidade, avanço, a gente pode fazer uma avaliação do corte através do resíduo que é produzido, através do próprio cavaco. Então, vocês vão ver aí nas imagens, onde o primeiro cavaco é um cavaco grosso, pesado, né, com a coloração normal do material, que indica alta velocidade e avanço. Tá? Então, com avanço alto e velocidade alta, você tem esse tipo de cavaco, cavaco grosso. No segundo cavaco, na imagem à direita, vocês vão ver que o cavaco ele é grosso e azulado. Então, ele indica alta velocidade e avanço e a refrigeração insuficiente. Então, ele mudou a cor em função do aquecimento pela falta de fluido de corte. O terceiro cavaco, que já são os cavaquinhos menores, né? Eles são os cavacos mais finos, também com a coloração escura, que também indica, nesse caso, ele vai indicar pouco avanço e alta velocidade e a falta de refrigeração, a refrigeração insuficiente. E por último, o último cavaco, né, o quarto cavaco, vocês vão ver que é um cavaco flexível, tipo mola, com a coloração natural do aço, né, do metal, e também com as indicações de velocidade e avanço corretas e a refrigeração ideal. Então, antes de avaliar velocidade e avanço, pelo próprio cavaco, a gente consegue fazer essa verificação e identificar onde teria um problema, se é velocidade, se é avanço ou se a refrigeração é insuficiente. Agora sim, nós temos uma tabela, né, com velocidade, avanço de corte no catálogo de lâmina de serra de fita, né, que vocês vão ver após o treinamento. E para eu não ficar falando aqui as velocidades ou os avanços, os índices de corte de todas as ligas, e para vocês também não conseguir anotar ou não vai lembrar depois que a gente terminar aqui, nós temos uma ferramenta, um software chamado PowerCalc. Ele é disponível gratuitamente no site da Starrett, e com ele é possível especificar lâmina, dentição, parâmetros de corte como velocidade, avanço, e também informa a concentração do fluido de corte. Então, a concentração do fluido em si, o Baroni vai entrar em maiores detalhes na sequência.
E a gente também tem um software para o PowerCalc, né, também está disponível para serra-copo. Então, possibilitando a escolha do modelo mais adequado à sua aplicação, como ou serra-copo bimetal, ou a serra-copo de metal duro, os parâmetros de velocidade, então qual é o RPM adequado, né, para aquela liga de material e para aquele diâmetro de serra-copo, e também a recomendação de refrigeração. Não vou dar spoiler, né, mas o Baroni também vai falar sobre a aplicação do fluido na refrigeração em serra-copo mais à frente. Bom, a gente falou de máquinas, falamos de modelos e aplicações, segmentos, falamos de lâminas para corte de sólidos, lâminas para corte de tubos e perfis, lâmina para corte de materiais em geral, e a linha Advanced, que é a linha de metal duro, e o PowerCalc para auxiliar na especificação tanto do modelo quanto da dentição e os parâmetros corretos a cada aplicação, tá? Então, agora é com você, Baroni. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Renato. Baroni, passando a palavra a você, por gentileza. Obrigado, Renato. Excelente apresentação. Informações importantes aí para o segmento, para melhorar aí o desempenho do pessoal. Boa tarde novamente, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Vamos dar início, então, à nossa apresentação, falando aí da nossa linha de produtos, uma linha específica da linha lubrificante, que é uma linha acessório a todo esse conjunto de tecnologias e desenvolvimentos que a Starrett possui. Tá? É através da boa lubrificação e refrigeração que nós vamos conseguir extrair o melhor de cada conjunto, máquina e serra e parâmetros de ajuste de corte, tá bom? Diferenciando um pouquinho só rapidamente, a refrigeração é um processo de remoção de calor, do processo de usinagem, no caso do processo de corte, sem se preocupar muito com a lubrificação específica. Já a lubrificação é um processo onde a prioridade maior é melhorar o acabamento, lubrificando melhor a superfície, tá? O ponto de contato de cisalhamento, tá? Para você melhorar o acabamento, no caso específico aí. Também com redução de refrigeração no conjunto, mas o foco maior é a lubrificação. Então, a função da refrigeração do conjunto, refrigeração, lubrificação no processo, ela é que vai conseguir que você tire melhor desempenho do seu equipamento. Então, ela reduzindo o atrito e vibração, tá? Ela acaba diminuindo a temperatura na usinagem. Tá? A temperatura é muito importante no processo para a vida útil do ferramental aí. Facilitando a formação e expulsão do cavaco. O slide do Renato aí foi muito interessante, com a foto dos cavacos, dá para visualizar muito bem a questão do esforço de corte em situações onde a máquina, o conjunto está desequilibrado ou por parâmetros de corte específico da serra, ou também pela ajuda da lubrificação e refrigeração no processo aí. Tendo um conjunto lubrificado de forma mais eficiente, você consegue ter aí uma maior precisão no seu processo de corte, diminuindo o sobremetal, diminuindo o desperdício de material, tá? Isso faz com que reduza também a força de corte da máquina, né? Diminuindo o esforço que ela tem que fazer para cortar o mesmo material. A gente sabe que dentro do parque industrial, das empresas, seja uma serralheria ou uma grande indústria, os equipamentos têm o processo de desgastes e acaba tendo aí redução, problemas em enrolamentos, guias, folgas em volantes, que acabam complicando um pouco o processo. E se você tem aí um conjunto melhor refrigerado, adequadamente para o processo, você consegue minimizar um pouco esses problemas aí, talvez, tá? Com todo esse conjunto, reduzindo temperatura, você prolonga a vida útil tanto da máquina de serra, tá, quanto da lâmina de serra. Nós temos exemplos práticos aí de redução bem significativa de 30%, 40%, mexendo somente com lubrificação.
você consegue, então, bem equilibrado o processo, lubrificado, aumentar e explorar os parâmetros de corte que o equipamento permite, tá? Relacionando diretamente aí com velocidades de corte, avanço e tempo de produção, tempo de corte. Isso é redução de custo, tá? E importante também é a questão da redução dos ruídos inerentes aí ao processo, melhorando um pouco a questão do ambiente de trabalho dos operadores aí. Tá? Para escolher aí qual é a melhor lubrificação para o processo de corte, nós temos aí umas considerações, avaliar o tipo de material a ser cortado, tá? Qual o acabamento que você precisa, sempre procurando escolher aí um produto que seja seguro para o operador, ao meio ambiente, ecológico, sem toxicidade, tá? Que não exale vapores tóxicos, tá? E o método de aplicação do líquido. Isso é muito importante, que nós vamos ver mais à frente aí. Dentro dos métodos de aplicação, nós vemos as possibilidades de você aplicar de forma manual, com o fluido numa montolia ou na própria lata, tá? Em operações de serra-copo ou até arco de serra, que é mais difícil. A aplicação convencional, que é a lubrificação recirculando óleo diluído no tanque da máquina, e o sistema MQL à frente, um sistema mais moderno que nós encontramos hoje. É uma questão de mínima quantidade de líquido, mas uma mínima suficiente para o processo. Nós vamos descrever aí mais à frente as opções. No processo de aplicação manual, seja uma manutenção, uma serralheria, ou seja uma oficina de produção, uma linha de produção, você tem muitas situações de uso da serra-copo e muitas vezes você vai ter que lubrificar isso se você quiser aumentar a vida útil da serra, não detonar essa serra com pouco tempo de trabalho, né? E uma forma de aplicação com as latas de fluido, são fluidos integrais, quer dizer que nós falamos fluidos integrais, que já estão prontos para uso, não são solúveis, o caso das latas, os óleos solúveis são solúveis, né? Cada lata você tem um grupo de metais a ser mais recomendado o uso, e pela cor você consegue identificá-las. Eu não vou ficar detalhando especificamente os produtos, no site você poderá ver aí mais informações, nós temos ficha técnica, ficha de segurança do produto, tá? É importante você saber que você tem um produto adequado para o teu material, para o teu trabalho. A Tapmatic, como líder no mercado de fluidos de corte, ela desenvolveu agora uma lata com um novo bico. Esse bico é 2 vezes maior do que os bicos convencionais e que existia, deixando a mão do operador mais distante do processo de corte. Tá? É uma questão de segurança. Também tem um controle de fluxo mais eficiente, evitando o desperdício de corte. Tá bom? Mais à frente, um exemplo de um desenvolvimento, uma situação um pouco atípica, uma serra de corte circular manual, móvel, né? Cortando aí uma prancha de alumínio grosso, nós aplicamos aí um fluido de corte integral, e é importante a ilustração aí dessa primeira foto, onde nós temos o uso de um termômetro, monitorando o tempo a temperatura de corte. Isso é muito importante nos nossos testes de eficiência, a gente medir a temperatura do corte com o uso dos nossos produtos, constatando a eficiência e redução de temperatura em relação ao processo utilizado anteriormente. Bastante eficiente. Na sequência, vemos aí, então, o processo mais conhecido, que é a aplicação dos óleos solúveis, recirculando no processo de corte, abastecendo aí o tanque da máquina, diluído em proporções específicas para cada situação, às vezes pode se adequar ao processo do cliente. Tá? É um processo utilizado para todos os tipos de metais, seja uma serralheria ou seja uma indústria, uma produção seriada. É muito importante que esses produtos sejam
esse corte seja lubrificado com abundância e sem intermitência, o choque térmico pode gerar aí microfissuras nos dentes e até uma quebra de dente ou até uma quebra de lâmina por isso aí. Em geral, nessas situações, você utiliza aí em diâmetros menores, como o Renato já mencionou, um ponto de lubrificação. Em diâmetros maiores, aí é recomendado você ter pontos extras de lubrificação, aumentando a eficiência do processo de refrigeração. Tá? Para isso, nós temos a nossa linha de óleo solúvel, que é a linha ME. São óleos com concentração adaptável ao tipo de corte de material a ser utilizado. Nós temos óleos sintéticos, temos semissintéticos e sintéticos de base vegetal. A escolha aí a ser indicado devido ao processo, o óleo mais adequado ao processo do cliente, tá bom? Como nós falamos aí que a lubrificação tem que ser abundante e específica, para que o óleo chegue até o ponto de corte, se faz necessário as tubulações de transporte de líquidos, né? Nós, Kimatic e Tapmatic, somos distribuidores exclusivos da Fixoflex. É uma linha de dutos intercambiáveis, modulados, tá? Flexíveis e ajustáveis conforme a necessidade do cliente, tá? Resistente à oxidação, não corrói e não resseca em função da circulação dos químicos aí. Também pode ser utilizado, inclusive, com ar aí, em outras situações. O produto é modulado, então, a partir de uma instalação na tua máquina com um único bico de aplicação, permite você adquirir aí peças avulsas, um bico, uma conexão Y, por exemplo, e transformar o seu bico de uma saída para 2 saídas, tá? Ou 4 saídas, dependendo da sua necessidade. Vale ressaltar a grande importância desse tipo de produto de construção, que tem uma grande resistência no posicionamento e uma durabilidade grande, e comparado-se aos produtos flexíveis metálicos que nós encontramos no mercado, que com pouco tempo de uso, eles acabam perdendo a capacidade de fixação no ponto de lubrificação. Mais um acessório para melhorar o seu processo, trazendo aí mais eficiência no seu conjunto de lubrificação. À frente, nós podemos avaliar aí um pouco mais sobre o óleo solúvel. O óleo solúvel, vale ressaltar, que ele é uma ferramenta, né? E ele tem que ser um acessório que não cause transtornos ao processo. Então, por isso a importância de você ter um bom fornecedor de óleo, um bom fornecedor onde você tem uma assistência, uma orientação, e a Kimatic e Tapmatic tem uma linha de óleos com a formulação moderna, com aditivos que não têm toxicidade, não agridem o meio ambiente e muito menos ao operador. Os óleos, em geral, são solúveis, são utilizados em usinagem convencional a uma diluição de 5%, ou seja, 1 litro de óleo diluído em 19 partes de água. Em casos de serra-fita, a experiência que nós temos é que o óleo mais concentrado só traz benefícios para a operação. Tudo que você quer com a sua máquina é que ela produza melhor, tenha desempenho e tenha melhor custo-benefício no processo. O óleo é a parte mais barata de tudo isso, tá? Mas é com ele que você vai conseguir tirar todo o desempenho de uma tecnologia, de uma lâmina de serra com dentição bimetálica ou metal duro, ele que vai preservar o teu equipamento e a vida útil da tua lâmina. E você trabalhando com uma lâmina de serra a uma parte de óleo para 9 partes de água, por exemplo, que equivale aí a 10% de concentração, você terá um óleo aí com maior capacidade de lubrificação, melhorando a sua área de corte e diminuindo aí esse desgaste da lâmina de serra. É muito fácil você fazer um comparativo aí
com o aumento de rendimento da sua lâmina. Então, nós temos aí um gráficozinho aí, comparando como faz o abastecimento e a medição disso, que equivale, então, a 1 parte de óleo para 9 partes de água. Ou seja, 1 litro de óleo para 19 partes de água ou 9 partes de água, dependendo da concentração adequada. E é sempre bom ressaltar que o óleo deve ser adicionado à água, tá? Para que ele tenha uma homogeneização melhor e suas propriedades se distribuam e se diluam numa emulsão mais eficiente. Com as boas práticas de óleo também, é muito importante, a máquina de serra corta diversos tipos de materiais, tem algumas situações que o material vem contaminado, com sujeira, né? E alguns, no caso, muitos tubos aí vêm oleados. Esses óleos, esses contaminantes minerais, acabam aí por contaminar a emulsão de óleo e muitas vezes chegando a uma deterioração desse óleo e causando aí, às vezes, em casos extremos, odor, tá? Aquele odor forte e a perda do óleo. Então é importante, a Kimatic tem um trabalho técnico para orientar você a fazer esse monitoramento, tá? Inicialmente aí medindo o pH do óleo e você consegue estar identificando através de um monitoramento periódico quando esse pH começa a cair, é onde pode surgir um problema. A Kimatic aí, através do seu serviço técnico gratuito, tem uma orientação de boas práticas e aditivos que você pode estar aí corrigindo essa deficiência, esse problema que pode ocorrer com óleo. Umas vacinazinhas rápidas aí. Uma boa prática também a ser adotada, nós falamos aí de concentração 1:10, 1:19, nós temos aí o refratômetro, tá? Que é um equipamento através de uma luneta, que você coloca a amostra do óleo e consegue medir, através da refração de luz na emulsão, tá? Um percentual que equivaleria à concentração que você tem na máquina. Então, através dessa leitura simples e prática, você consegue aferir se o teu óleo está na concentração ideal, tá? Através da reposição que você faz periódica, você consegue estar aferindo se ele está ok para o seu processo. É mais um serviço e mais uma orientação que a Kimatic e Tapmatic faz gratuitamente aí ao seu cliente. Por último, dentro da linha, nós temos um dispositivo aplicado para quem utiliza tambores, que é o mixer, ligado à água da rede. Ele faz a sucção do óleo no tambor, já emulsionando ele, saindo no balde, na concentração pré-estabelecida e adequada. Tá bom? Muito prático e eficiente, evitando interpretações aí de operador. E, finalmente, como tratamento do óleo e da máquina como preventivo, quando o óleo acaba tendo problemas de contaminação, é muito importante você fazer uma limpeza, às vezes periódica, no seu tanque de máquina, inicialmente com um desengraxante biodegradável, que nós temos ED-Solve, uma parte de ED-Solve para 5 de água, você consegue fazer a limpeza e o desengraxe desse óleo, dessa sujeira que está incrustada no tanque e até na própria máquina, tá? Posteriormente, você utiliza aí um bactericida, o nosso produto Limpomac, também diluído 1:5, ele faz a limpeza e asepsia de todo esse tanque para você ter a segurança que você vai abastecer com um óleo novo de qualidade e vai evitar que ele se contamine com a sujeira anterior. Ok? Bom, aqui nós partimos então para falar sobre o conceito MQL, que é a mínima quantidade de líquido, mas é a mínima quantidade necessária para a operação, tá? É importante ressaltar isso. Ele é formado por um equipamento, esse é um sistema duplo, tem o simples, que é um único bico. Resumidamente, ele é um equipamento ligado ao ar comprimido, tá? Com baixo consumo de ar. Você tem, nessa borboleta azul, a entrada de ar. Nas mangueiras laterais transparentes, você tem a entrada de líquido, o reservatório. Ele trabalha com um reservatóriozinho próprio, instalado no mesmo nível do equipamento ou acima,
tá? Para você ter uma redução do consumo de ar. O sistema, ele entra o ar no equipamento, dentro dessa mangueira Fixoflex que nós vemos aí, tem uma mangueira de circulação de líquido que sai nesse bico metálico de inox, através de uma sucção no bico, e na agulha ele sai o líquido, tá? Então o líquido sai por um sistema de sucção. Não se encontra ar e líquido no equipamento, tá? Isso permite uma regulagem muito fina, tá? E independente do volume de ar e a pressão de ar estabelecida e o volume de líquido. Então permite você lubrificar situações muito leves, com baixíssimo consumo de ar e líquido, até situações de maior exigência, mais pesada, com maior volume de ar e volume de líquido. Quando nós falamos maior volume, o pessoal já pensa, às vezes, em névoa no ambiente. Ele trabalhando equilibrado, com o posicionamento correto aí após a guia da máquina e antes da entrada da lâmina de serra, ele trabalha muito equilibrado, sem exalar névoa para o ambiente, tá? Sem incomodar o operador e sem sujeira e sem desperdício. Então, ele é uma refrigeração limpa, uma usinagem limpa, tá? Muitas vezes ele consome menos líquido do que a máquina desperdiça no processo de corte. Nós sabemos aí que determinadas geometrias de peças, a máquina acaba jogando óleo para fora, ou em peças longas, como barras e tubos, muitas vezes ela entra na área de corte e acaba saindo pela outra extremidade, tá? Isso elimina todo o processo, toda essa sujeira, tá? Você trabalha com um ambiente mais limpo e, muito importante, o óleo é consumido no processo de corte e você também elimina o descarte de óleo solúvel, como existe no tanque das máquinas convencionais. À frente aí nós podemos verificar alguns exemplos práticos, tá? Vale ressaltar aí que a limitação de funcionamento dele é grandes seções de cortes maiores aí do que 300, 400 milímetros, dependendo, maciços, né? Você vê que ele é instalado aí após a guia da máquina e antes da entrada da serra no material, ok? Na direita nós vemos aí um tarugo de alumínio maciço, e esse é um bom exemplo. Nós estamos medindo aí a temperatura de corte com o termômetro. É muito comum a gente medir o processo convencional, quanto gera de calor, e nós vamos medir aí com o processo de névoa, com a redução de temperatura em geral, tá? Muitas vezes só com o processo de lubrificação por névoa, nós aumentamos aí em 20%, 30% de aumento de rendimento de lâmina de serra. Uma grande solução, aplicáveis aí em muitos outros processos, tipos de máquinas e eficientes aí. Mais à frente, nós vemos aí uma máquina adaptada já com a NR12, onde permitiu aí a gente fazer uma instalação de um bico duplo dentro da máquina, acompanhando a guia de serra, uma máquina que não é lubrificada, cortando aí fundido, e o controle do equipamento fica fora da máquina, tá? É uma relação aí de limpeza, eficiência, tá? E segurança para o operador. Mais à frente, 3 exemplos aí interessantes, cortes de perfis, tá? Você vê que aí você vê pouco líquido aplicado, às vezes a dificuldade de você visualizar o líquido sendo aplicado, possibilita até situações diferentes aí, como uma serra circular cortando alumínio, tá? E aí um corte de feixe de tarugos aí, bastante eficiente também. No próximo vídeo, nós temos aí um corte muito complicado numa máquina vertical, que sem o processo de lubrificação por névoa, essa serra não conseguiria fazer o trabalho, ela travaria aí nesse perfil de borracha. Esse é um acoplamento que ela corta a borracha para chegar na alma metálica ali. Então, conseguiu fazer a lubrificação das lâminas de serra sem que ela travasse e chegasse no material aí, concluindo aí o serviço. Muito eficiente, sem sujeira no ambiente também. A seguir aí, exemplos aí de serra-copo, que são utilizadas às vezes em processo de produção.
e aplicáveis aí com o sistema de névoa também. Nós vimos lá no início a aplicação das lâminas da serra topo com lubrificações manuais, e aqui é um processo produtivo contínuo, onde tem a interferência do operador e ele livra a mão da lubrificação com o equipamento fazendo o processo aí de grande eficiência, rapidez e segurança. Mais um exemplo à frente, nós temos uma situação de um tarugo de inox fundido no próximo slide. O Bruno vai passar à frente. Tá mudando, Baroni, tá chegando aí. Ok. A internet. Mas adiantando o assunto, a máquina corta tarugos de inox que já são polidos com alto acabamento. O processo de corte convencional em serra-fita horizontal, com a lubrificação recirculando, esse processo acabava infiltrando o óleo entre a capa protetora do inox. O inox é revestido com uma capa protetora de PVC, tá? E acabava manchando esse material aí, danificando, tirando todo o objetivo dele, que é já sair polido, tá? Nós estamos com uma demorazinha aí na transição do slide, tá? Mas já vai aparecer aí. E através do sistema de névoa, nós conseguimos aí eliminar esse problema da mancha do óleo, tá? Pois a aplicação do óleo é muito pouca, tá? Ele não acaba tendo sobra para essa infiltração. Ok? Bruno, eu vou dando sequência aqui, então. Acho que é melhor. Tá? Eu sei que o slide passou para o pessoal, ele está na tela aqui, acho que só está com um delay para chegar para você a imagem. Certo. Okay. Bom, nós temos aí mais um slide para comentar só, então nós aguardamos esse slide para a entrada dele. Mas nós vamos finalizando então aqui o nosso raciocínio, que a Kimatic e Tapmatic tem uma linha de produtos em termos de lubrificação e refrigeração que atende a sua necessidade, o seu problema, tá? E é muito interessante, às vezes, a recomendação, a consulta a um de nossos consultores técnicos distribuídos aí pelo Brasil, onde poderá indicar a você a melhor utilização, qual o melhor produto a ser utilizado no seu processo, tá? Mas, fazendo um resumo rápido aí, nós temos aí os óleos integrais, que são base de água, tá? Que normalmente são utilizados em processo de lubrificação e refrigeração pelo sistema de névoa, que é o MQL, e temos a nossa linha de solúveis, que são os óleos solúveis em água, que nós mostramos há pouco, que é a linha de ME1 semissintético, ME100, que é um óleo destinado a alumínio, o ME2, que é um óleo sintético, e o ME3, que é um óleo sintético de base vegetal. Tá? Isso fecha, então, o nosso leque de produtos voltados para o segmento de usinagem, no caso, corte com serras, tá? Com as soluções explicadas aí. Estamos tendo um problema aí com a transição e acho que nós podemos passar à frente aí. Eu ressalto, só aproveitando essa transição, que a Tapmatic tem muitas outras soluções para o seu segmento de manutenção e produção, e não somente na linha de usinagens. Então, entre no nosso site, nós temos aí a consulta através do Fale Conosco, tá? E técnicos aí para atendê-los aí de forma virtual, por telefone, por WhatsApp e até presencialmente quando permitido e necessário. Ok? Bruno? Perfeito, Baroni. Só para ressaltar aqui, enquanto você citava a sua programação, para o pessoal aqui, de forma geral, os slides apareceram, tá? Eu estava acompanhando aqui. Acho que só para você não houve um acompanhamento da troca de slides. Não, estamos parou. Agora para os slides de perguntas. Primeiramente aí, Renato, Baroni, muito obrigado aí pela belíssima apresentação. Foi um material muito rico aí para a gente. Temos perguntas ao vivo e vamos prestigiar o pessoal que está ao vivo aqui agora fazendo essas perguntas primeiramente, já para matar algumas dúvidas. E temos diversas perguntas antecipadas que chegaram para a gente no momento de inscrição. Então, vou deixar uma primeira pergunta aqui, que eu acredito que tenha um vínculo com as duas marcas, mas principalmente eu acho Start pela questão do processo.
Então, tem um participante que cita que tem um cliente que precisa fazer o corte de cobre maciço. Porém, o problema dele eu acho que não é tanto relacionado ao material, mas sim um problema com o espaço no ambiente. Então, Renato, o que você teria como sugestão, como uma opção de equipamento, talvez, para suprir essa questão de espaço no local? Boa tarde, Bruno, novamente. Em relação ao o espaço, né, a nossa linha de máquinas, nós fazemos a movimentação do arco. Então, nós inclinamos o arco em ângulo. Geralmente, alguns fabricantes têm a mesa móvel, que é a mesa que inclina e faz a angulação para o corte. Então, uma vez que você tem uma barra de 6 metros, você precisa movimentar toda a barra no ângulo que você precisa cortar. Então, você precisa ter aquele espaço vago para ter a movimentação daquele material. A nossa linha de máquinas, ela gira o arco, então o material continua sempre na mesma posição. Você não precisa de tanto espaço, só precisa ter o espaço exatamente da barra, porque o corte em ângulo, quando você realiza, você faz a inclinação do arco. Perfeito, Renato. Ótimo. Vou partir para uma próxima questão aqui. Baroni, nós chegamos a antecipar para um outro participante qual era o material do nosso Fixoflex, né, que seria o poliacetal, mas acho que é legal citar um pouco mais das características, né, pelo benefício desse polímero aí aplicado como tubos flexíveis, suas características. Sim, sim. Bom, ele é um material sintético, um poliacetal, uma liga plástica, resistente, tá? Resistente à temperatura em torno aí de 70 graus. Ele tem uma resistência a químicos e razoavelmente a abrasão aí. Ele tem uma capacidade de fixação muito grande em relação, como falamos aí, aos metálicos, né? Os dutos metálicos, ele tem uma deterioração ao longo do tempo que acaba perdendo esse posicionamento. E o Fixoflex é muito eficiente, além de ser aí modulado, então você consegue compor aí, no nosso site você conseguirá acessar aí um catálogo eletrônico e poderá ver aí inúmeras possibilidades de composições e pontos e diversos tipos de bico disponíveis aí, que poderá atendê-lo aí em qualquer necessidade de lubrificação. Perfeito, Baroni. Em paralelo, já aproveitando novas perguntas que chegaram ao vivo aqui, Renato, a pergunta que chega agora é sobre, gostaria de saber o que seria esse corte em ângulo negativo e positivo. Eu acho que você citou lá atrás, em um dos recursos de máquina, né? Por gentileza. Boa pergunta. Então, geralmente a máquina gravitacional e manual, ela faz a inclinação do arco positivo. Então, os cortes convencionais em ângulo. A linha semiautomática, ela corta negativo. Então, você levanta o arco, muda a morsa para o lado esquerdo e coloca e faz a inclinação do ângulo para o outro lado. Então, você muda a morsa de posição. Então, quando corta positivo, a morsa fica para o lado esquerdo. Quando corta negativo, a morsa vai para o lado direito. Então, faz tanto a movimentação do arco quanto a movimentação da morsa. Muitos casos, onde só tem um lado positivo, você precisa fazer a inversão da peça, o posicionamento da peça para mudar o ângulo que você quer cortar. Então, na nossa linha de máquina semiautomática, você faz a inclinação do arco, tanto positivo quanto negativo. Não sei se eu fui claro. Não, acho que ficou bem ilustrativo aí, legal. Qualquer coisa, pessoal, deixe mais uma questão para a gente tentar esclarecer um pouco mais aqui. Eu vou para uma próxima questão aqui, Renato, aproveitando que você está na telinha já. No caso de corte interrompido, qual que seria melhor a lâmina para corte de tubos, nesse caso? E também como medir o avanço em máquinas horizontais? Boa pergunta também. A lâmina indicada para corte dos tubos e perfis é a lâmina Versatix. Então, a sua geometria exclusiva para os cortes interrompidos ou cortes das paredes dos tubos ou dos perfis. Então, é a lâmina Versatix. Respondendo a segunda pergunta, em relação... O corte interrompido... Não, é a lâmina Versatix. Certo, e também a questão medição do avanço em máquinas horizontais. Isso.
Nós calculamos o tempo de corte, então nós temos um cálculo que o tempo de corte é a área sobre o índice de corte. Então nós calculamos a área daquele material específico, se ele é um tubo, se ele é um material maciço, sólido, e dividimos a área encontrada pelo índice de corte. Então, sei lá, se um aço carbono 1020, o índice dele é 91. Então eu pego a área, divido pelo índice e encontro o tempo. Então eu vou ajustar o avanço conforme o tempo encontrado. Então ele vai mudar conforme a liga do material, porque tem velocidades e avanços diferentes, mas o Power Calc faz isso. O Power Calc você coloca qual é o material, a liga, o formato, o tamanho, a dimensão desse material, a máquina que você vai cortar, e aí o Power Calc vai falar para você qual é o tempo que você tem que cortar. Então você vai ajustar a válvula para cortar dentro daquele tempo estimado, e a velocidade recomendada. Perfeito, Renato, obrigado. Partindo para uma próxima pergunta aqui. Baroni, acho que uma pergunta muito rica que chegou para não deixar confusão sobre qual método escolher. Em princípio, nós mencionamos a lubrifigeração, que deveria ser abundante no processo com serras, mas depois, e visando aumentar assim a vida útil da lâmina, de serrar. Porém, também mencionamos a técnica MQL, né? Então, o que pode nos ajudar a entender aí a melhor opção, né, para cada caso ali no técnica MQL ou com lubrifigeração em abundância? Tá. A lubrificação em abundância é uma lubrificação eficiente, tá, consolidada, tá, e utilizada em todos os tipos de cortes e máquinas preparadas para recirculação, que tem a bandeja de captação do líquido, tá, com a bomba, tá, e os bicos sendo aplicados ali, com exceção no caso do corte vertical, tá, que nós vemos aí que não são preparadas. O que eu tenho a dizer é o seguinte, o sistema MQL, ele tem algumas vantagens, mas ele tem que ser avaliado tecnicamente em relação ao tipo de trabalho, a seção de corte que o cliente precisa efetuar ali. Tá? O limitador do sistema MQL é o posicionamento, que ele tem que ficar ali próximo após a guia da máquina e antes da entrada do material. Tá? Ele pode permitir 2 bicos bilaterais em relação à serra, mas ele tem uma deficiência, ele apresenta uma deficiência de lubrificação, ou às vezes ele pode apresentar um excesso de ar e líquido no processo, que pode exalar aí uma névoa no ambiente, tá? Em relação a seções maiores, de maciços maiores do que 300, 350 milímetros, tá? E no caso de feixes de tubos ou até feixes de tarugos maciços, ele tem um bom desempenho aí em seções de cortes maiores. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, em relação aos processos convencionais, vamos dizer, de diâmetros menores, o benefício do MQL, primeiro, ele vai trazer aí uma área de trabalho mais limpa pela quantidade de líquido que ele aplica ser muito menor, tá? Então, você tem menos óleo sendo aplicado, você não tem sujeira na área de corte, não tem aquele óleo escorrendo e não vai escorrer para fora da máquina. Tá? Às vezes o corte joga óleo para fora, ou no caso de tubos que corta e o óleo entra por dentro do tubo, tá? Então ele tem esse benefício de fazer o processo cortando, refrigerando, tá? Sem desperdício de óleo e sem sujeira. Muitas vezes ele usa menos óleo para fazer o processo do que a máquina joga para fora ou evapora. Então, a gente gosta de avaliar sempre qual é o processo e a necessidade do cliente para estar recomendando o MQL. Tem algumas limitações, mas é muito eficiente no processo. Então, a grande restrição, às vezes, é seções maiores, tá? Ou alguma dificuldade de posicionamento que você não consiga chegar próximo ali à área de corte. Ok? Perfeito, Baroni. Só aproveitando aí a telinha, uma dúvida... uma ressalva, Bruno? Pode falar, Baroni. Por exemplo, na serra vertical, por exemplo, tá? Ele é um grande acessório. Tá? A máquina já não tem lubrificação,
Nós temos casos aí de máquinas em laboratórios de macrografia, máquina vertical, cortando solda, tá? Um material extremamente duro, que consumia uma lâmina de serra por turno, tá? Com o processo de lubrificação convencional, com lubrificação por névoa, o MQL implantado, ele passou a consumir uma serra, durava 3 turnos de trabalho. Tá? Então, são casos bem específicos e eficientes aí. Perfeito, perfeito. Tem uma próxima pergunta aqui. A pessoa pergunta em relação ao fluido, mas eu acho que vale até uma checagem a nível de melhor ferramenta, né? Então, qual que seria a melhor, vamos dizer, serra e também o fluido, no caso de serra de fita para corte de bastante quantidade, usos de metalon de 6 metros, por exemplo? Boa tarde aí a todos. Então, Renato, você quer começar? Tem uma recomendação adicional sobre esse material, o tipo de situação da estrutura? Em relação ao tamanho do material, quando o corte ele é unitário, né, um corte em série, você determina pelo tamanho do material, o tamanho do dente. Quando é um corte em feixe, no corte do material sólido, no maciço, você considera sempre a área total. Então, se tem uma peça de 80, você usa uma dentição 4/6, que é de 38 a 88. Se você faz um feixe com 2 peças, de 80 vai para 160. Então, você tem que usar um dente 3/4, que vai de 88 a 180. Então, você aumentou a largura, você aumenta o tamanho do dente. Então, esse é o primeiro passo. No corte do tubos e perfis, mesmo você aumentando o tamanho do feixe do tubo, se o tubo é pequeno, você sempre considera pela parede. Então, no caso, se é uma dentição 10/14, você coloca 2 peças, vai continuar sendo ainda 10/14. Depende muito do tamanho do feixe que vai ser feito. Mas o PowerCalc é a melhor ferramenta para auxiliar. Então, lá também vai ter a configuração de cortes em feixe, e você colocando a configuração, se ele é alinhado ou se ele é em colmeia, e a quantidade de peças, o PowerCalc também já vai falar qual é a dentição recomendada para ela. Perfeito, legal, bacana. Olha, estou bem empolgado aqui, porque imagino que já estouramos o nosso horário, eu acho que a gente nem vai chegar nas questões por inscrição aqui. Vamos seguindo ao vivo com o pessoal interagindo, tem bastante dúvidas. Se for o caso, a gente passa um pouquinho mais do tempo para responder algumas questões antecipadas, são bem interessantes também, mas vamos lá. Baroni, tinha uma pergunta bem interessante aqui sobre o sistema MQL. O fluxo é interrompido automaticamente quando é desligada a máquina? Eu vi essa pergunta, muito boa. Não tem a necessidade de ficar mexendo na mistura já estabelecida. Tá, é muito interessante. O equipamento MQL, como mencionado, ele trabalha pelo ar comprimido, tá? 4 quilos aí é o suficiente para ele consiga trabalhar em qualquer situação. Com um volume de ar muito pequeno, tá? E o que comanda o equipamento é o ar. Então, você pode automatizá-lo, e a adaptação, nós fornecemos um equipamento básico, e ele é adaptado de acordo com a necessidade do cliente, adaptado pelo próprio cliente com a nossa orientação. Então, você pode adaptá-lo através de um solenoide, tá? Ou pelo próprio comando da máquina, que a máquina ligou, ele funciona, a máquina parou, ele para sem desperdício, tá? E sem necessidade de estar utilizando aí o controle manual do equipamento, tá? Mas é importante que ele trabalhe contínuo, tá? Perfeito. Não pode ter a lubrificação intermitente. Perfeito. Legal. Bom, vem uma pergunta que vem no momento certo que a gente está chegando aí com essa virada de ano. É o seguinte, Baroni. Primeiro, o pessoal deixa agradecimento pelas explicações aqui e pergunta: no caso de férias coletivas, onde as máquinas vão ficar um longo tempo aí sem atividade, o bactericida é o indicado ou a substituição total do fluido da máquina é o indicado? No caso da serra, por exemplo. Sim, eu vi essa pergunta. É interessante mesmo. Dentro das boas práticas do óleo, o óleo solúvel, de uma forma geral, ele acaba se deteriorando muito mais parado do que trabalhando, de uma forma geral, a não ser que os contaminantes sejam muito fortes aí. Então, portanto, você tem uma parada de final de semana, você tem aí um feriado prolongado, uma férias coletiva,
é muito importante que você que tem o seu equipamento, você já tenha um perfil de como funciona a tua máquina e o teu óleo. Se ela tem vazamento de óleo hidráulico, se ela tem muita contaminação, tá? E a máquina de serra-fita, em geral, ela tem tanques de pequeno tamanho, pequenas dimensões, 40, 100 litros aí, talvez até um pouco mais, dependendo de máquinas maiores, tá? Mas, no geral, aí as máquinas têm uma quantidade de óleo pequena, aí, com tanques menores. Então, é sempre importante você visualizar, mas respondendo objetivamente é o seguinte, nós temos aí o bactericida, que é quando você tem os problemas já de contaminação de bactérias, de fungos, tá? Para eliminar isso. Mas ele só pode ser utilizado quando você tem um controle de pH, tá? E alcalinidade. Então, se você já tem um histórico da sua máquina ter problemas, eu acho que vale a pena você reservar esse óleo já num tambor, numa bombona, tá? Para você, se ele não estragar, você voltar a utilizá-lo, tá? Ou então você fazer uso, dependendo de máquinas maiores, de um uso preventivo, tá? Como nós temos alguns clientes que têm alguns problemas no processo produtivo aí deles com contaminação, toda sexta-feira ele dá uma adição de algum aditivo, tá? De preservante e alcalinizante, que você consegue tocar aí alguns períodos, mas é importante você traçar um pouco qual é o perfil, tá, do cliente e o perfil da máquina. Mas é muito importante analisar isso, porque um óleo deteriorado, tá, aquele cheiro de rato morto aí é complicado, atrapalha todo mundo quando voltar ao trabalho aí. É isso aí, Baroni, perfeito. Renato, eu vou aproveitar aqui, o pessoal ficou bem interessado em entender detalhes sobre esse corte negativo, eles queriam uma referência aí de modelo de máquina que é possível fazer esse corte negativo. A linha 4.200, então nós vamos ter as máquinas 4220, 4230, 4260. São os 3 modelos de máquinas que fazem os cortes tanto positivo quanto negativo. E aí vai ter as suas capacidades de corte, 4220, 230, 4230, 300 milímetros e 4260, 350, se eu não me engano. Beleza. Não, Joia, qualquer coisa também, né? Teremos aquele acesso de catálogos aqui no final, enviaremos junto ao e-mail o material necessário, não se preocupem aí com as anotações. Legal, bacana. Bom, vou dar início aqui a algumas perguntas antecipadas, algumas bem complementares ao tema aqui. Só um minuto que estou fazendo a abertura em paralelo aqui. Tem uma interessante aqui, que eu queria ver com o Renato, aproveitando que ele está na telinha. Bom, toda lâmina serra-fita, ela precisa de um amaciamento, Renato? Eu acho que é legal também dar uma introdução, entender o que é esse processo e qual que é o seu benefício do processo. Sim, boa pergunta. As nossas lâminas, a lâmina em geral, né, a lâmina serra de fita, ela necessita de um amaciamento. O que é o amaciamento? Nos primeiros 30 minutos de corte, nós reduzimos o avanço pela metade. Então, se o nosso tempo de corte era 5 minutos, nós vamos cortar aquela peça em 10 minutos nos primeiros 30 minutos. Então, depois de 3 cortes, você volta a cortar de forma normal nos 5 minutos de corte. O amaciamento, ele funciona para fazer o arredondamento da pontinha do dente. Imagina, vou trazer para uma situação real nossa, o nosso lápis de escrever. Então, o nosso lápis ele é bem afiado e bem pontiagudo. A serra também ela acabou de passar por um processo de usinagem, então o ângulo do dente ele é bem afiado. Então, o lápis, quando ele está bem afiado, bem pontiagudo, se a gente aplicar a mesma força que a gente tem o hábito de usar, ele quebra a pontinha do lápis. Então, a gente pega o lápis, passa ele bem devagarzinho, lápis novo, né? Passa bem devagarzinho, até eliminar aquele cantinho vivo, até arredondar a pontinha do lápis. E aí você pode usar a força normalmente para escrever e a ponta do lápis não quebra mais. A serra de fita é o mesmo conceito. Você diminuindo o avanço, você vai arredondando a pontinha do dente, fazendo com que ele se torne mais resistente e não quebre prematuro num avanço normal. Então, no Power Calc também vai ter lá o tempo de corte estimado, tempo normal e tempo de amaciamento. Tempo normal, 3 minutos. Tempo de amaciamento, 6 minutos. Também tem essa recomendação.
Bacana, Renato. Baroni, eu vou aproveitar aqui, pegando as perguntas que chegaram na hora de inscrição, para ver o seguinte, como é que a gente pode avaliar e chegar numa recomendação de fluido de corte para uma barra roscada inox 304 com uso de serra de fita? Indicação de fluxo contínuo, gotejamento ou MQL? O que você poderia deixar de orientação para chegar numa resolução? Bom, como nós falamos aí, a nossa linha de lubrificantes é utilizada para qualquer tipo de corte, tá? Seja ele um metalon, uma barra roscada, uma barra maciça, tubos, tá? O que nós podemos variar aí é em relação à concentração do óleo, tá? Conferindo a ele uma maior lubricidade quando mais concentrado, tá? Para você ter uma maior lubrificação no processo em relação a materiais mais duros. O aço inox, ele é um material uma resistência maior do que determinados carbonos, mas não é um inox um problema tão grande no processo de corte assim em geral, tá? O inox 304, pelo menos ao meu ver. Eu recomendaria a ele a questão do fluxo contínuo, ou seja, recirculante, tá? No caso de barras ou feixes de barras roscadas, ou com o MQL, que o MQL, vale ressaltar, que eu acho que eu falei aí, uma mínima quantidade de lubrificante, mas é uma mínima quantidade de líquido, né? E o líquido é um lubrificante. Então, o MQL, a restrição dele seria em grandes seções, se fosse feixes maiores aí, tá? Mas o que não se recomenda é o gotejamento. O gotejamento é melhor do que corte a seco, tá? Mas ainda é um processo inferior ao MQL e ao sistema recirculante. Perfeito, perfeito. Pessoal, vou fechar com mais duas últimas perguntas aqui e depois disso deixo alguns recados a todos que estão ao vivo conosco aqui sobre o encerramento, a disponibilidade do material. Tem uma dica aí bacana para vocês pegarem uma certificação também. Renato, surgiu uma dúvida no chat, mas acho que vale ficar registrado para quem vai assistir isso depois. Existe uma dúvida, curiosidade de entender a diferença entre a ProDye e a Universe e uma máquina portátil. Então, quais são as características para entender até uma seleção de uso de serra? A linha Universe ela é utilizada nas linhas bancada e portátil e a linha ProDye é utilizada em máquinas verticais. A diferença está na espessura da lâmina. A lâmina Universe é uma lâmina de 0,50 de espessura. E a lâmina Intense ProDye vai ter 0,65 e 0,90 de espessura. Então, são lâminas mais espessas. Então, lâmina mais fina tem que se utilizar em equipamentos de volantes pequenos, por causa do raio que ela vai fazer. Então, uma lâmina muito grossa, num raio muito pequeno, ela vai fadigar, ela vai trincar e vai quebrar. Então, a lâmina Universe sempre máquina bancada e portátil, em função do tamanho da máquina, em função da sua espessura de lâmina, e a Intense ProDye sempre em máquina vertical. Não quer dizer que não possa usar a lâmina Universe também em máquina vertical. Pode, só que geralmente utilizada em máquinas verticais de volantes pequenos. Legal, perfeito, Renato. Aproveitando você na tela aqui, vamos fechar com a última pergunta que serve tanto para a Kimatic quanto Starret, e o nosso participante que se inscreveu perguntou quais seriam as boas práticas, recomendação pelo fabricante para aumento da vida útil da lâmina de serra, né? Algumas coisas já foram reveladas, mas se tiver mais algum detalhe, fica aí uma conclusão do assunto para a gente. Quer começar, Renato? Posso. Boa pergunta. Em relação a maior performance, obter maior performance da lâmina, melhor rendimento. Lâmina, dentição, parâmetros de corte. Então, vou primeiro analisar qual material que eu vou cortar. É material sólido? Vou para a Intense Pro, já identifiquei a lâmina adequada. Vou cortar tubos e perfis? Vou para a lâmina Versatix. O segundo ponto é o tamanho do dente. Então, o dente adequado ao tamanho do material. Porque se você coloca um dente muito pequeno numa seção muito grande, você vai demorar muito para cortar aquele material. Então, vai automaticamente retardar o seu corte, fazendo com que a serra se desgaste em mais tempo, cortando menos peça. Então, com o dente correto, você corta dentro do tempo correto e tem a vida útil maior da serra. Assim como parâmetros de corte, em algum momento vocês falaram de aço inoxidável.
Então, existe uma velocidade para um aço inoxidável, que é 30 a 37 metros por minuto, e uma velocidade para um 1020, de 76 a 88 metros por minuto. Então, velocidades diferentes para a liga. Então, você tem que ajustar tanto velocidade quanto avanço, tamanho do dente, e o modelo da serra vai acabar influenciando também, mas os outros fatores eu acredito sejam mais importantes do que o próprio modelo. Perfeito, Renato. Baroni, por gentileza, para fechar a última pergunta. Bom, a questão da lubrificação é mais simples, tá? Você vai interpretar aí também qual o material a ser cortado, se é maciço ou tubo, ou se é aplicado manual ou não, pelo sistema recirculante, ou pode ser indicado o MQL, mas nós limitamos aí entre os óleos integrais puros para o MQL e os solúveis, qualquer um da linha dos solúveis, um óleo de excelente custo-benefício do solúvel é o ME1 e o ME3, que é um sintético de base vegetal, na diluição inicial de 1 para 9, uma parte de óleo para 9 de água, ou seja, aí 10% de concentração. Nós não variamos aí, não temos uma tabela de referência de percentual de concentração de óleo em relação ao tipo de material a ser cortado. O que nós recomendamos é que, em geral, a lubrificação equilibrada com óleo solúvel de boa qualidade, como tem a Kimatic e Tapmatic, tá? E numa diluição mínima de 1 para 9, ou seja, 10%, você está com um líquido apropriado, aplicado de uma forma abundante e contínua, um líquido apropriado para suprir a sua necessidade de refrigeração e lubrificação, tá? Em qualquer tipo de máquina preparada para refrigeração convencional e em qualquer tipo de operação, sem problema nenhum, tá bom? Perfeito, Baroni. Bom, pessoal, passamos já um pouquinho do horário programado, mas quando se trata de atender perguntas, essa interatividade vale muito a pena, mas aí, em respeito ao horário de todos, estão aqui presentes, vamos iniciar só com alguns recados finais aqui sobre o treinamento. Então, somente em nome da Kimatic, também passo a palavra para o Renato reforçar isso para a gente aqui, vou deixar ele já na telinha aqui com a gente também. Da parte da Kimatic, infelizmente, mesmo esse modelo em pandemia, a gente está se adaptando para continuar o melhor atendimento a vocês, né? Então, além do atendimento tradicional, com todos os cuidados à saúde, nós também aumentamos nossa forma de atendimento técnico online, seja por telefone, WhatsApp, e-mail, chat online, até mesmo via redes sociais, vocês conseguem um atendimento técnico avançado, sem nenhum problema. Então, escolham canais aí de sua preferência, visitas por videoconferência, o que vocês desejarem, tá bom? E passa a palavra ao Renato para comentar a respeito de como é que a Start também está trabalhando. Por favor, Renato. Nós temos os atendimentos presenciais, né, seguindo todas as recomendações de segurança também nesse momento de pandemia. Fazemos os atendimentos à distância, online, entrega técnica de máquinas, desenvolvimento de produto, homologação de produto também, tanto à distância, a maioria hoje em distância, mas também algumas visitas presenciais. Nós temos a nossa equipe técnica espalhada por todo o Brasil, então lá no site da Start você consegue verificar quem é o técnico da sua região, então ele vai poder te orientar qual é a lâmina correta, ou o equipamento, né? Eu vi que surgiu bastante dúvida de equipamento, então na especificação de um equipamento adequado também a sua aplicação. E também nós temos vídeos de treinamentos, ou técnico online, os vídeos no YouTube de treinamento e também de utilização de ferramenta. Então vai ter a ferramenta, a serra-copo mais adequada à sua aplicação, ou a forma mais correta de utilizá-la. Então a gente também tem todos os dispositivos aí de acesso, tanto presencial quanto à distância. Bacana, Renato. E, pessoal, só para finalizar, um alerta aqui. A quem esteve presente ao vivo receberá um disparo de um e-mail, então fiquem atentos aí à caixa de entrada, possivelmente seu spam também pode acontecer, né, tratando-se de envios de e-mails, mas um convite para aqueles que desejam obter uma certificação da participação nesse treinamento aí com a Kimatic, Tapmatic e a Starret.
Fora isso, só deixo aqui palavras de muito obrigado pelo tempo de vocês nesse evento. Agradecemos mesmo pela interação que agregou muito no conhecimento passado aqui. E eu gostaria de terminar esse webinar passando a palavra para Renato e depois finalizando aí com o Baroni aí a despedida de cada um, por favor. Obrigado, Bruno, Baroni, pela apresentação, pela aula de conceitos em refrigeração, aprendi bastante também. Obrigado a todos pela disponibilidade, né, de estar aqui participando com a gente, e fiquem à vontade para nos procurar e trazer a sua necessidade de corte. Até mais, um abraço. Legal, obrigado, Renato. Baroni, por gentileza. Olá, pessoal. Obrigado, pessoal, pelos presentes, pela paciência aí. Esperamos que tenha sido de utilidade a todos aí, dedicar esse tempo aí a nos ouvir. Obrigado pela parceria Start, obrigado, Kimatic, pela oportunidade. Um grande abraço a todos e lembre-se que estamos disponíveis para atendê-los aí, especificando aí a melhor solução para o seu problema. Muito obrigado, um abraço. Excelente, obrigado, Baroni, obrigado, Renato. Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Estamos encerrando neste momento a nossa transmissão e em breve vocês receberão um e-mail com material gravado, materiais extras da Start, da Kimatic e também sua pergunta, que talvez não tenha sido respondida aqui agora, respondemos em devolutiva no seu e-mail que foi feito na inscrição, tá bom? Agradecemos novamente. Forte abraço. Até mais.